A nuvem da intuição comumente prepara os caminhos da boa ciência. Comprazendo assim, antes de tudo, os oráculos e as pitonisas. As terras centrais geram vórtices naturais e culturais. As sociedades ali emergentes dizem se tratar do coração místico da Terra. Não obstante, aquilo que para muitos e, sobretudo de início, representa uma bela e elevada crença, para os grandes sábios, tais ideias também representam uma preciosa ciência, que é o grande caminho do cristal da vida, manifestado através da organização de um rico prisma geográfico de evolução. Trata-se, pois, de uma ciência holística e de uma empresa incomparável. Os mestres sempre souberam que as mudanças do planeta se fazem através da implantação das terras da lei espiritual, ampliadas e disseminadas passo a passo através dos séculos, mediante as cadeias de mestres e discípulos. E é isto que significa basicamente a mandala geográfica, a implantação de uma zona de cultura de transformação, que chamamos também de noozona, ou região de cultura superior. Sucede que o amadurecimento espiritual de uma sociedade termina por produzir também uma ampla e complexa organização social, onde as vocações levadas ao seu esplendor através da educação e da própria iniciação emergem como luzes transcendentes para iluminar os caminhos maiores da humanidade. Talvez a palavra que melhor defina o sistema geográfico de evolução seja integração. Se trata então da promoção da unidade cultural de uma região, através do fomento daquilo que as pessoas têm de melhor. É o que chamamos de cultura solar, que é coisa muito diferente da demagogia que domina a vida social moderna. As mandalas geográficas representam então uma instituição de larga memória. Confundindo-se nas origens com a própria ideia da cidade-estado e suas cidades satélites. Relacionada às origens da civilização, apresenta todavia variantes mundo afora, como seria aquela do célebre Império Solar Inca das Quatro Direções, o Tawantinsuyo, através do seu sistema de seques, uma divisão territorial que atua ao modo de um verdadeiro calendário geográfico, coordenado a partir da capital imperial.
Naturalmente, esta tradição estava vinculada a outras tantas instituições do período, com destaque para a ideia do Rei Divino, devidamente entronizado na cidade central ou solar, como pivô perpétuo e irradiador de iluminação, orientação, proteção e compaixão. A partir de uma complexa rede de tradições e de influências espirituais ecumênicas. A civilização apenas foi universalizada então, porque a partir do período ário, a hierarquia reitora que norteia a evolução humana, como herança espiritual da ronda anterior, alcançou ali uma perfeita condição de universalismo. Os grandes reis personificavam e, sobretudo, representavam os mestres de sabedoria, como discípulos desta nova luz quintessencial. Cumpriam, assim, estes monarcas solares um verdadeiro mandato do céu, emanado pelos profetas e mestres ários, chamados de dragões de sabedoria, porta-vozes excelsos da grande cultura solar, cuja hora finalmente alvorecia no mundo, possibilitando fazer emergir a civilização como superação e integração das energias estanques da humanidade emergente. Sim, pois a evolução desta quarta ronda mundial, que é a do atual Homo sapiens sapiens, tem sido definida como grandes missões antropológicas de base iniciática ou espiritual, desde que Shambhala se revelou ao mundo para instruir a humanidade no começo da ronda, servindo tudo isto de substrato para as grandes cosmovisões que os mestres traziam para fazer avançar a evolução de todo o planeta. Assim, a missão lemuriana se destinou a organizar a base econômica das sociedades. A missão Atlante serviu para organizar a religião própria para o humano atual. E a missão ariana permitiu disseminar a própria civilização. Da mesma forma, a nova missão americana, que agora se institui, permitirá organizar uma espiritualidade superior de ascensão planetária, para completar cosmicamente a evolução maior da presente humanidade. Com isto, a grande tradição solar ária permaneceria como sinônimo mesmo de civilização por muito tempo, mantendo-se como uma verdadeira regra da história humana mais recente. Ao passo que a República é que despontou quase como uma exceção aqui e ali, tentando questionar a soberania dos reis, a qual se fazia presente, não obstante, já naqueles nobres ambientes tribais onde nasceu espontaneamente a ideia da realeza. O peso crescente da civilização terminaria por corromper muitas instituições, mas a força das sociedades tradicionais também foi capaz de derrubar antigas tiranias e impérios cristalizados, para recriar culturas mais próximas da natureza em toda parte. O apelo da realeza era forte porque trazia os signos do ecumenismo, e por raros que fossem os grandes reis, ainda assim a ideia servia de estímulo para as melhores aspirações.
Mitos áureos, como os do Santo Graal, mostrava os signos da corte perfeita como um anteparo real e uma projeção da diversidade solar. Sem excluir uma série de vias alternativas para a melhoria das instituições. A ideia da corte íntima como círculo real ou távola redonda depreende diretamente do círculo universalista dos apóstolos do Cristo. Porquanto que, na base de tudo, estavam mitos sagrados como aqueles do Rei do Mundo, sempre mais ou menos presentes nas religiões, como nas figuras de Melquisedeque ou de Preste João. Rumando ainda mais para o Oriente, o budismo vela a ideia de Shambhala, centralizada pela imagem do Buda primordial ou dos próprios avatares em geral, com possível destaque para aquele último da série hinduísta, e ainda aguardado, que é o chamado Kalki Avatar, o encerrador do Kali Yuga. A mensagem eterna de Shambhala segue afirmando, porém, que a verdadeira civilização representa uma dinâmica iniciática, fazendo da obra social uma empresa universal, trazendo mestres realizados no seu coração como custódios dos bons costumes e da sabedoria superior. O governo conjunto dos sábios, dos retos administradores e dos monarcas esclarecidos representa a base da sinarquia tradicional das idades. A ideia deste centro primordial, chamado por nomes como Tula, Asgard, Agartha e Shambhala, e que se mantém como uma assembleia permanente de sábios, também tem sido contemplada como um verdadeiro país dos imortais, não tanto no sentido físico do termo, mas porque os seus iluminados representantes venceram a morte da alma e a sabedoria que deles emana transcende realmente o tempo e a finitude. Desde um ângulo macro, a mandala de Shambhala abarca todo o planeta, e se poderia ir ainda além. Em termos práticos, o primeiro círculo de poder é administrado pelo representante direto do Rei do Mundo, através do eixo espiritual do planeta. E o segundo círculo de poder está constituído pelos representantes do círculo apostólico original, através dos iniciados de grau apostólico. O terceiro círculo de poder está diretamente vinculado à coordenação da raça raiz. E na nova era se poderia falar até de um quarto círculo, formado pelo conjunto da humanidade sob uma direta atuação com os anteriores. Também por isto é que a nova sinarquia deverá ser quádruple, para gerenciar uma humanidade enfim completa na sua constituição básica. E como veremos adiante, o quarto sistema geográfico de evolução, a ser implantado no coração do país, teria direta relação com esta quarta nova esfera de poder conectada a Shambhala.